Aqui foi construído um trapiche que recebia o sal. Então passou a se chamar Pedra do Sal em função disso. O que é um trapiche? Todo mundo sabe? Trapiche é um armazém. Armazém, né, onde tem um pier, né, onde tem a entrada para os barcos. A próxima água. A água do mar batia aqui na pedra. Tudo isso que a gente vê para lá é aterro. Tá? Então, por que essa Pedra do Sal ficou tão famosa? Porque, volto a dizer, é a região que os africanos moravam. Então aqui tinha umas casas de candomblé. Cada casa de candomblé tinha um bloco. Né? Então, a zona portuária é onde o carnaval carioca praticamente nasceu. Então, os blocos, os ranchos, ligando com a Barão de São Félix, está aqui, o Sem Ferro está aqui, e indo em direção à Praça 11. Então, aqui é onde essa herança africana, né, se reproduziu e se cristalizou. Por isso, aqui é conhecido como a Pequena África. Tá? Então aqui é o berço do samba carioca. Então esses negros aqui faziam a sua música. Então aqui, nesse espaço, a encosta do Morro da Conceição, que também era conhecido como Morro do Valongo. Tá? Por isso você tem ali o Observatório do Valongo, a gente passou por ele ali, da UFRJ. Bom, então o que nós tínhamos aqui no período colonial? Duas chácaras. A chácara Madres de Deus, indo em direção para lá, aquela ruazinha ali imortaliza, o nome é Rua Madres de Deus. Tá? Então a chácara Madres de Deus pegava um pedaço do Morro da Conceição, um pedaço do Morro do Livramento, fazendo divisa com a Chácara do Livramento, que alguns já ouviram falar, onde Machado de Assis morou, tudo mais. Tá? Bom, então essa Chácara Madre de Deus, ela ia até onde hoje é o cais. Toda aquela área onde é o cais era da chácara, que foi doada para a Câmara, para começar as primeiras obras. Foi quando cortaram esse paredão aqui e fizeram essa encosta aí, ó. Já é desse período que a Câmara Municipal faz lá em meados do século XVIII, tá? Os engenheiros militares. Isso era propriedade de um militar e ele doa para a Câmara isso. Quando o intendente de polícia vem com Dom João, tá? Ele vai continuar essas obras. A gente fala um pouco mais disso. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, esse espaço aqui, Jardim do Valongo, foi criado pelo prefeito Pereira Passos, lá, a plaquinha está dizendo ali, no período que ele faz as grandes reformas da cidade, que o pessoal chama de bota abaixo. Não, Reforma Pereira Passos. Tá? E que na Reforma Pereira Passos não houve projeto social. Aliás, eu queria saber qual é a reforma que a gente tem urbana que tem projeto social. Tá? E aí a população é escorraçada dos grandes casarões que antes moravam a elite, lembra? A elite morava nesses casarões. Quando eles começam a se mudar para o Catete, Lago do Machado, Flamengo, Copacabana, que vira a Zona Sul, esses casarões começam a ser alugados para essa população pobre, ex-escravas, tá? E aí, com esse projeto sanitário que já está lá, desde lá de trás, quando eu estudo o Valongo, eu percebo que uma das ações que vai fazer com que a Câmara e os médicos lutem para transferir o mercado escravo é a alegação de que esses escravos chegavam contaminados com diversas doenças e que a varíola era uma das piores. Mas tinha lepra, desinteria, diarreia. Muita gente confunde desinteria com diarreia, né? Qual a diferença? Né? Na desinteria, segundo os especialistas, é muito pior, porque o sujeito começa a evacuar sangue também, tá? E aí eram essas doenças que os escravos traziam, além do escorbuto, que era um tipo de doença causada por ausência de vitamina C. E isso, eles diziam, contaminava a cidade. Por isso transferiu o mercado. Então, o Valongo é uma área de confinamento. É uma área também onde vai fazer quarentena. E é onde esses escravos serão comercializados. Então, nessa encosta, havia casas de compra e venda de escravos, assim como do outro lado.
lembrar. O primeiro cemitério está onde? Está lá no Morro do Castelo, na igreja. Porque as pessoas eram enterradas na igreja. Quanto mais importante, mais perto de Deus, dentro da igreja. Os menos importantes, menos ilustres, os escravos estão nesses, do lado de fora, que a gente chama de adro, no pátio da igreja. E aí, como o tráfico aumentou ano a ano, não comportava mais, o governador mandou construir um cemitério novo, que é o cemitério de Santa Rita, aquele que eu falei para vocês que está ali no pátio. Ali ficou o primeiro cemitério de pretos novos. Quando o Marquês de Lavradilho chega, ele manda construir esse aqui. Bom, o que é preto novo? Preto novo é o escravo recém-chegado, que eles também diziam peça nova. Não quer dizer que era uma criança ou um recém-nascido, não. Ele poderia ter 15 anos, 20 anos, 30 anos. Raras vezes chegava um escravo velho, tá? Eles queriam os escravos mais jovens. E, em média, a carga poderia ter 40% de crianças. E entre homens e mulheres era uma proporção de 30%. Para cada 3 a 4 homens e uma mulher. Essa não é uma lógica europeia, que muita gente pensou durante muitos anos, a gente leu isso nos livros. Isso é uma lógica africana. A mulher tem mais valor lá. A mulher, além dela dar prestígio ao rei, ao chefe da família extensa, tá? A mulher é que faz a agricultura nessas civilizações. Tá? E os muçulmanos pagavam bem pelas mulheres também. Então eles preferiam vender para os muçulmanos. Os portugueses não davam muito valor. Os europeus, em geral, não davam muito valor para as mulheres. Achavam que o homem era mais forte, né? Sabe? Toda essa questão. E o escravo que a gente imagina, ideal, como é que seria ele? Era uma criança, era uma adolescente. Entre 6 e 10 anos. Entre 10 e 14 anos, 15 e 30 anos. Eles são os escravos que eles chamam. E os documentos escritos lá, onde apareciam as idades dos escravos, dos viajantes, e a pesquisa arqueológica